tem que ver o percentual de comprometimento da folha de pagamento dos funcionários, sobretudo daqueles que fazem educação, e se tem folga, se dá o aumento, sim senhor, tem que dar, porque é com o professor e o funcionário público satisfeito que as coisas são, o serviço é melhor prestado para a população. Sei que Lucena. Candidato, alguns meses atrás tivemos algumas tragédias com as águas no interior do estado. No seu plano de governo, qual a prevenção que você terá de fazer com essas catástrofes? Olha, esses desastres, ele acontece em qualquer lugar. Eu acho que nós teríamos que criar um setor que funcionasse preventivamente, procurar saber com bastante antecedência e aí alertar a população, alertar o povo, não é? Porque não tem como você evitar. Você vê em países de primeiro mundo essas coisas acontecem. Agora, nesse país de primeiro mundo existe um sistema de alerta, pelo menos de talvez 24 horas, para que a população seja alertada e possa tomar suas providências, sair dos locais, dizer a extensão, não esconder da população, dizer, olha, pode acontecer isso, isso, isso. Eu acho que o que faltou foi exatamente essa prevenção. Fernanda Pérez, Eu gostaria segunda e última pergunta. Eu gostaria que o senhor falasse um ponto negativo e outro positivo do atual governo. Um ponto negativo e um positivo. E outro positivo. O ponto positivo, você quer político ou administrativo? Político. Político? Uhum. A grande capacidade, o positivo, a grande capacidade de articulação e de entendimento o governador Eduardo Campos. Né? Ele soube e teve muita competência em fazer as alianças, né? O outro concorrente, ele perdeu muitos apoios por não ter tido essa capacidade de conversar e de ceder, né? Porque o governo, ele não é feito só da vontade de quem governa. Ele tem que compor, né? Logicamente que essas composições não podem levar a acontecerem coisas erradas dentro do governo, mas dentro dos limites tem que haver esses entendimentos, e ele soube realmente se articular bem. Esse para mim foi o ponto fundamental. Ele traduziu isso também, esse entendimento, com o presidente da República. Ele procurou um entrosamento com o presidente Lula. Então nós vemos aí as UPAs, os hospitais, né, todas as coisas que estão acontecendo, 90% talvez sejam verbas do governo federal. Então ele soube fazer essas articulações na área política e também acabou repercutindo na área administrativa dele. Um negativo? Negativo. Negativo, eu não gosto nem de falar sobre as coisas negativas, eu procuro valorizar positivamente. Mas uma coisa negativa que eu vi de Eduardo, e realmente eu não gostei, e algumas pessoas não gostaram, foi na maneira que ele se referiu ao atual senador Jair Vasconcelos, quando chamou praticamente de idoso. Então isso não foi uma coisa boa para um político da estirpe de Eduardo, né? Com poucos anos de idade ele já tornou-se um grande líder, né? E aí, para você ver, Pedro, o que é a política e como a política ela é dinâmica e é cíclica. É uma roda gigante. Eduardo Campos, há uns anos atrás, ele teve problemas na área política e
Um grande político de Pernambuco me disse uma vez, Eduardo Campos nunca mais vai ser nem síndico de prédio em Pernambuco. Ele não vai chegar a lugar nenhum mais. E aí, Eduardo, passado o tempo, candidatou-se a governador, estava em terceiro lugar, ganhou por uma besteirinha por causa de Humberto Costa, foi para o segundo turno, foi governador. Aí agora, aquele que diziam que não ia ser mais nem síndico de prédio, vai ser um governador reeleito, é isso que as pesquisas dizem, né? Com mais de 2 milhões de votos de diferença. Então, realmente a política, ela é cíclica. Você tem fases boas e fases ruins. E é o homem e suas circunstâncias. É a política e a circunstância do momento. Então, o que eu não gostei de Eduardo foi esse tratamento que o senador não merecia, e a referência dos idosos também. Não, porque idosos todos nós vamos ser. De ser idoso não é defeito, pelo contrário, né? Muitos de vocês aqui que são jovens, seria melhor para vocês chegarem a ser idosos. Ninguém quer morrer antes, quer? Todos nós queremos viver. Bom, quero lembrar que daqui a pouco nós vamos ter a presença dos representantes de ONGs. Quero agradecer aqui a presença dos alunos da Faculdade Maurício de Nassau pelo nível das perguntas, parabéns, né? E já também, depois do intervalo, nós vamos ter as perguntas dos jornalistas convidados daqui a pouco aqui na TV Nova, a sua TV. Sai daí não.